Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira, hein? Mais uma semana aí findando e eu não poderia deixar de estar aqui para falar um pouquinho mais do amor de Deus, dessa palavra maravilhosa que transforma. E aí, você já se inscreveu no canal? Já compartilhou com aqueles amigos, com aquelas pessoas que você gosta para estar aqui também ouvindo do amor de Deus? Não esqueça de ser um semeador da palavra de Deus, do amor de Deus, e uma das formas que a gente pode fazer isso é compartilhando mensagens como esta aqui, que iremos falar hoje, que, por sinal, é uma mensagem que falou muito ao meu coração, e eu espero aqui transmitir a vocês de forma fidedigna tudo aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Antes de começar, eu já fiz a minha oração, pedindo para que Ele guie este momento, para que Ele venha falar conosco, venha falar comigo mais uma vez, porque toda vez que eu estudo sobre o assunto, chega aqui e venho falar, aparecem mais coisas novas, porque é Ele que está conduzindo tudo, então eu aprendo ainda mais. Então, sem mais delongas, vamos já entrar no assunto de hoje. Vamos ler em Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13. Vou ler na NVI, que está de uma forma que entende melhor. Diz assim: mantenha-se acesa o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Bom, aqui são instruções sobre os deveres do sacerdócio, né? Que na época, esse livro aqui é como se fosse uma regulamentação de como tudo deveria ser feito, mas não é sobre isso que eu vim falar no dia de hoje. Eu li esse versículo para trazer ele para a nossa realidade de hoje, porque nós não precisamos fazer como no Antigo Testamento eles faziam, onde um animal ali sem mácula era imolado para que houvesse perdão dos pecados e aí tinha todo um ritual a se cumprir. Mas hoje nós temos o privilégio de termos sido salvos por Jesus. Jesus veio, derramou seu sangue e aí foi o que eu falei um dia desse aí, em uma das mensagens de promessas, que ele foi o sacrifício eficaz, porque os outros lá do Velho Testamento não era eficaz, ele só tinha eficácia temporária, ele era feito, daqui a pouco tinha que se fazer novamente. Mas Jesus veio para dar um basta de uma vez por todas nisso, porque ele morreu e ressuscitou, fazendo com que nossos pecados fossem perdoados, fazendo com que nós fôssemos resgatados, né, e fôssemos colocados em comunhão com Deus novamente. Então, esse versículo aqui falou de uma forma maravilhosa ao meu coração. Primeiro, para quem já está aqui no canal acompanhando, sabe do quanto eu tenho falado aqui de ter momentos de intimidade com Deus, de procurar se aproximar de Deus, ter momentos de intimidade com Ele, para que você consiga acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E venho sempre, toda mensagem que eu trago aqui, eu sempre falo desse momento de intimidade com Deus. E quando eu li esses versículos falando sobre o holocausto ali, falando sobre o altar, e falando que o fogo tem que se manter aceso continuamente, não pode se apagar. Mas notem que aqui, para que o fogo fique aceso, sem se apagar continuadamente, o sacerdote, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto. Ou seja, tem a contrapartida, né? Se o sacerdote não coloca lenha aqui, o que vai acontecer? O fogo irá se apagar, não é mesmo? Pensa num exemplo da churrasqueira. Quem aqui fez churrasco ou já viu alguém ali, acompanhou alguém fazendo, acendendo uma churrasqueira? Primeiro,
para acender a churrasqueira, tudo bem que hoje em dia já criaram várias coisinhas que facilita ali a hora de acender, hoje se consegue acender um pouquinho mais rápido, mas eu lembro muitas vezes em casa, quando alguém ia fazer churrasco, de ir lá, colocar as brasas, o carvão, tudo ajeitadinho, tinha que vir, molhar num olhinho velho, ou um pãozinho seco, ou com um papelzinho, colocar lá no meio, vir com fogo, às vezes esse fogo, colocava um pouquinho de álcool, vinha com fogo naquilo dali, às vezes não dava conta, ele apagava e não acendia o carvão. Aí tinha que vir com todo cuidado, era trabalhoso. E depois tinha que vir abanando com alguma coisa para que aquilo dali fosse indo para o carvão, para aquele carvão incendiar. Então, o que é isso? Trazendo para a nossa realidade. É a persistência que a gente tem que manter quando a gente começa a se aproximar de Deus para ter um momento de comunhão com Ele. A gente tem que lutar contra a carne. A nossa carne quer ficar dormindo até mais tarde, a nossa carne quer mordomia, ela não quer ter trabalho. Assim como uma academia que tem que se esforçar até que o corpo acostume com aquela nova realidade e passe a gostar. Assim também é na nossa caminhada com Deus. Esse carvãozinho, para ele se incendiar e ficar em brasas, precisa do trabalho de ir ali, abanar, né? Para que ele se incendeie. E uma vez que ele está aceso, aí já é mais fácil, porque às vezes você vai assando a carne, mas ainda vai continuar assando mais, você vem, vira e mexe, vai ali, acrescenta um carvão. Os outros que já estão em chama, já vai, começa a pegar nele também e a chama fica acesa. Então, essa lenha que tem que colocar todas as manhãs, é esse nosso momento de intimidade com Deus para manter esse fogo aceso. E aí eu até trouxe aqui para poder fazer aqui como que se diz, uma dinâmica com vocês. Peguei uma lanterna e essa lanterna, quando eu consigo incendiar o meu altar, que é o momento que eu começo a ter prazer de estar ali na presença de Deus, que eu começo a ter conexão de fato com Ele, e eu começo a receber tanto download que a gente fica isso aqui doendo de tanto sorrir. Eu e a Magda, não tem como a gente sair das nossas reuniões de manhã com aqui doendo de tanto que a gente sorri, porque é algo maravilhoso. Mas para chegar nisso, a gente tem que ter a persistência, né? E aí, quando chega nesse estado, a nossa chama fica bem acesa, bem acesa. O altar fica pegando fogo e as chamas altas, e aí cada vez que a gente tem aquele momento de qualidade ali, que não é o momento da leitura da palavra, esses momentos todos enriquecem, são as lenhas colocadas no altar para que mantenha essa chama acesa. Notem bem, mas o que a gente sempre chama é para você parar para falar tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você tem dúvida para Deus, e depois sim você vai ler a palavra dele, você vai ouvir um louvor, você vai fazer outras coisas, você vai depois fazer seus afazeres do dia a dia e vira e mexe você está falando alguma coisa com ele. Isso tudo vai fazer a chama ficar acesa. E aí, se você, por um descuido, deixar de colocar a lenha, um dia que seja, essa chama, ela vai começar a diminuir. Vamos supor que tá com bastante lenha, tem lenha para queimar 24 horas direto, tá lá acesa, mas aí quando der 24 horas, essa chama vai começar a diminuir, e aí no outro dia você, tô muito cansado, hoje também não vou não. Essa chama vai diminuindo, até que ela chega num estado que já tá quase apagando. E aí ela começa até falhar, e se você não acudir, ela se apaga. Isso que acontece. Quantas vezes você já não viu alguém animado na presença do Senhor
E aquela pessoa, até as pessoas falam, nossa, mas fulano é uma bênção, é cheio do Espírito, é isso, é aquilo. E de repente a luz se apagou. A chama não se apaga de uma hora para outra. Ela vai baixando, vai baixando, vai baixando, até se apagar por completo. E aí, para acender novamente fogo, tem todo o processo novamente de acender. Quando eu estava estudando essa palavra, vieram vários exemplos na nossa vida que a gente pode aplicar isso também. Uma delas é o casamento. Para quem é casado sabe, quando a gente está lá no início do relacionamento, a gente está apaixonado, a chama está bem acesa, e aí a gente se casa. Apaixonada, a chama, né, completamente acesa e o fogo ardendo. Mas com o passar dos dias, dos anos, a gente vai esquecendo de colocar a lenha na brasa, a lenha no altar. E aí o fogo começa a diminuir um pouquinho daqui, começa a diminuir um pouquinho dali. E aí vira e mexe, você vai lá e coloca uma lenhazinha, aí a chama começa a subir um pouquinho, mas aí você não continua colocando a lenha, ela torna a baixar. Ela vai nesse movimento de acende um pouquinho, apaga, acende, e vai esfriando. A lenha tem que ser colocada todos os dias. E no que eu estou falando isso aqui, eu estou aprendendo, porque a gente cai no comodismo. A carne militando o tempo inteiro contra o espírito. A gente pode também trazer outro exemplo. Uma criança, quando ganha um brinquedo, uma boneca. Eu tenho uma criança de 10 anos, tenho uma filha adulta de 20, já estou até me perdendo, 27 anos. E tenho uma outra com 10 anos. A criança, quando ganha um presente, quando ela quer muito uma coisa, eu lembro que a minha menina mais nova queria muito uma bebê reborn. Nossa, e aí quando eu comprei, eu fiz surpresa, eu não falei que tinha comprado, aguardando chegar. E eu lembro que quando chegou, a alegria era tão grande, e aí ela brincava com essa boneca pra lá e pra cá, e eu entrava na brincadeira, eu fazia a voz da bebezinha, e ela conversava, e eu brincava com ela brincava, e ela ficou algum tempo nesse encanto com a boneca. Mas chegou um momento que ela brincava um pouquinho, não brincava mais, brincava. Hoje em dia, demora tempo, esses dias a gente pegou e ainda brinquei. Mamãe, você me esqueceu, eu brinquei, que eu faço a voz da boneca, né, do bebê. Depois disso eu comprei um outro, passou um tempo, eu comprei um menininho para formar o casal gêmeos. E aí, pronto, ela animou de novo, a lenha foi colocada, ela animou e brincava os dois. E aí eu brinquei fazendo também a voz dele, tem a voz dela, a voz dele, cada um tem uma personalidade diferente uma da outra. A menininha é Manuela e Manuel. A menininha ela é autoritária, ela é mandona, ela é ciumenta, ela tem atitudes assim, ele é mais compreensivo. Isso foi criando assim, sem nem parar para pensar. Foi conversando e brincando, e aí a chama se acendeu novamente. Mas passou um tempo, foi esquecendo de colocar a lenha e ficou lá de lado. Tá lá, encostadinho, não tá brincando. Então a chama se apagou. Aquela alegria do brincar, né, se apagou. Tudo que a gente não alimentar se apaga, a chama apaga. Mas a chama não apaga da noite pro dia, como eu falei. Ela vai diminuindo aos poucos. Ela vai diminuindo aos poucos. E é nessa sutileza que o espírito do mal age. Não é da noite pro dia. Ele não vem querendo atacar de fuzil. Ele vem aos pouquinhos, minando as suas forças, minando a sua alegria, minando. Ele vem atacando nos desejos da carne, onde você às vezes se deixa levar pelo cansaço, se deixa levar por uma coisa por outra, e aí aos pouquinhos ele vai se infiltrando, ele vai minando as suas forças. Quando você pensa que não, a chama se apagou. E aí vem todo um processo, às vezes se apagou, e às vezes até não tem quando apaga a churrasqueira que você não vai fazer mais, se você quer limpar logo, você vem jogar água em cima da brasa. E aí apaga totalmente aquela brasa ali, para botar fogo não tem como mais, tem que esperar secar. Muitas vezes isso acontece.
Muitas vezes não tem como mais acender aquela chama ali, né? E esse não tem como mais acender é quando a gente morre sem salvação. E aí a chama foi apagada de uma vez por todas. Então, esse assunto é muito sério. Esse assunto é muito sério. A gente não pode deixar a chama apagar. Às vezes, a gente passa a semana inteira, né, hoje não é mais minha realidade, graças a Deus, mas há pouco mais de um ano atrás, essa era a minha realidade. Onde eu passava o dia a dia, até falava com Deus, mas não era a intimidade que eu tenho buscado hoje. E aí passa a semana toda, a chama tá quase apagando, aí chega domingo, bora pra igreja. Aí a chama acende, fica bem acesa. Aí chega a segunda, aí você já não alimenta mais, aí vai indo, até que a chama quase apaga. Passa a semana toda, aí daqui a pouco ela fica assim, ó, piscando para apagar. Aí chega outro domingo. Aí você vai de novo, aí a chama acende de novo. Aí de novo vai indo. Até quando você vai ficar nesse vai e vem? Acende, quase apaga. Acende, quase apaga. A pilha vai ficando fraquinha, piscando. Até quando? Até quando? Você vai correr o risco da chama se apagar? Não deixa a chama se apagar. Taca lenha sobre o altar para que essa chama incendeie seu coração, para que você comece a sentir prazer de estar na presença do Senhor, para que a chama comece a queimar tudo aquilo que não provém de Deus na sua vida. O fogo purifica. O ouro, a prata, é no fogo que é purificado. O fogo purifica, vai tirando tudo enquanto é impureza e vai ficando só a parte rara. Mantenha o fogo aceso para que, através dele, não só seu coração possa ser incendiado, mas que toda impureza possa ir saindo da sua vida, de forma que a chama fique acesa sempre no altar. Aqui como está falando, ó, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Que maravilhoso, que profundo essa mensagem. Eu me emocionei demais quando eu terminei de estudar. Fiz algumas anotações porque eu assimilo melhor quando estou fazendo as anotações. Mas hoje recebi da Magda uma mensagem. Deus sempre usa a Magda para falar muito comigo e eu sempre considero muito tudo que ela fala. E vocês, quem não sabe, quem não viu lá no início, quando eu comecei o canal, lá quando eu faço a apresentação, eu falo que eu abri esse canal, fiz esse canal por incentivo da Magda, que antes eu fazia devocionais em áudio nos nossos grupos de WhatsApp, do projeto que a gente participa, que ela tem, do qual eu participo. E lá no início eu gravava áudio, eu lia um versículo e eu vinha falando sobre aquele versículo. Depois, quando eu vim para o canal, me preocupei, porque afinal eu ia filmar, afinal eu ia falar para mais gente, e eu comecei ali a preparar uma mensagem mais elaborada, e sempre pedindo a Deus para estar dirigindo, mas ao mesmo tempo, sem perceber, a infiltração, deixando que coisinhas colocassem preocupação na minha mente e me fizesse pensar que eu preciso de anotações para falar aquilo que Deus tem para falar. Sendo que eu sou só instrumento e é Ele que fala através de mim. É Ele que vai colocar nos meus lábios, no meu coração, que eu tenho que falar. E desde o início, a Magda sempre falou assim, olha, a Magda sempre fala lá no canal dela, que antes ela não entendia a Bíblia, quando ela começou a escutar eu falando da Bíblia, que ela começou a entender. E aí eu lembro dela falando, sempre explica como se você estivesse explicando para uma criança de 8 anos. Porque se uma criança de 8 anos entender, qualquer um irá entender.
a mensagem. E é isso que importa. E aos poucos, eu, com as minhas anotações, fui me esquecendo disso. E ela chegou para mim e falou assim, olha, e ela com todo jeitinho, porque ela é muito amorosa e muito cuidadosa no falar, com medo de magoar, de ser mal interpretada, ela chegou e falou, lembra que lá atrás eu te pedi assim, assim, falei, pois é, você está muito preocupada com as anotações, você não precisa dessas anotações. É ele que fala através de você. Volta a fazer do jeito que você fazia. Lembra dos áudios? Você não fazia nenhuma anotação para falar nos áudios? E quando ela falou, ela ainda falou, não fique chateada. Eu mandei a mensagem de volta, jamais vou ficar chateada, porque eu entendo que Deus sempre fala comigo através de você. E eu peguei como um recado dele. Porque eu não posso confiar em mim mesma, não posso confiar nas minhas anotações, porque é ele que irá falar através de mim. E hoje ele manda te falar. Venha ter um encontro comigo. Venha preparar o seu altar. Vamos colocar lenha por lenha até que a chama comece a acender, até que ela fique incendiada e você daí para frente só vai manter o fogo aceso com compromisso comigo diário, onde você vai se chegar a mim com amor e eu te colocarei a salvo, eu irei revelar a minha glória a você, eu irei revelar os meus segredos que eu só revelo para aqueles que têm intimidade comigo. Hoje ele te chama. Não recusa. Ouvir é um chamado de Deus. Às vezes a gente fica tão tomado nas coisas do dia a dia e pensa que não é fácil se distrair, esquecer de colocar lenha. Não é difícil disso acontecer. Não é difícil disso acontecer, porque são tantas coisas do dia a dia para tentar nos distrair. Muitas vezes é o trabalho, para quem trabalha fora, às vezes as questões de família, um problema de saúde na família. Não é que a gente não tenha que dar atenção para essas coisas, sim, a família é a primeira missão que Deus nos deu, nós devemos cuidá-los com amor, mas acima de tudo está Ele. Ele não pode ser colocado para depois. Buscai o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Ele que vai te fortalecer para cuidar da família, é Ele que vai te fortalecer para poder apaziguar os problemas do dia a dia, é Ele que vai te fortalecer para que você lá no trabalho consiga exercer seu papel com excelência. É Ele. Então por que a gente fica dando murro em ponto de faca? Esses dias eu falei com a Magda, murro em ponta de faca a gente fica dando, quando a gente fica tentando resolver as coisas por nós mesmas e muitas vezes até sem perceber. Se entregar o caminho na mão do Senhor, Ele vai fazer a vontade dEle sobre a nossa vida, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por que temer? Por que temer? E quanto ao exemplo do casamento que eu citei, cabe uma observação. A Magda ela lançou uma hashtag que eu tenho usado aqui na descrição do vídeo, que é: seja para o mundo aquilo que você deseja dele. Isso se aplica em tudo, gente. A gente tem que ser para o outro aquilo que a gente espera dele. Aquilo que a gente espera dele. O único que vai ser sempre imutável para nós, independente se fazemos certo ou errado, é Deus. Porque se você for infiel, Ele é fiel e permanece fiel. Se você não cumpre com o que você combina com Ele, se Ele te prometer algo, Ele é fiel para cumprir, Ele jamais vai voltar atrás. Porque na palavra dele diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é imutável. Mas nós, seres humanos, a gente sempre fica esperando uma contrapartida. E às vezes ela não vem porque a gente não faz por onde, a gente sempre está esperando pelo outro. Sendo que quem tem acesso a essa informação, a esse ensinamento, vai entender
que se um não começar, as coisas não acontecem. Então, se o seu cônjuge não estiver sendo para você o que você espera, começa a ser para ele aquilo que você espera que ele seja. A Magda me falou isso hoje. Ela falou isso aplicando, porque isso se aplica a tudo, tudo, tudo. Se você tem uma amizade, você quer que aquela amizade seja para você atenciosa, seja atenciosa. Se você quer ser respeitado pelo seu patrão, faça tudo com excelência, respeite-o como deve ser. Em tudo se aplica, gente. Em tudo. Então, no dia de hoje, a mensagem foi essa. Eu espero que tenha falado poderosamente ao seu coração. Começa a divulgar essa hashtag, mais do que divulgar, começa a ser para o outro, em qualquer área da vida, aquilo que você espera que ele seja para você. E venha fazer parte dessa família, venha ter esse momento de qualidade com Deus. Não deixa que o inimigo venha minando as suas forças, venha colocando mentiras na sua mente de que você não tem tempo, de que você não dá conta. Não, você dá, porque ele te ajuda. Dê o seu primeiro passo, que ele vai te segurar pela mão. E pouco a pouco você vai ir colocando a lenha em cima do altar. Quando você começar, você vai estar organizando os tijolinhos do altar. Cada dia um tijolinho até se formar todo o altar. Depois você vai começar a colocar uma lenha, começar outra, porque já teve gente que já falou assim, eu estou tentando ter esse momento de intimidade, porque acha que vai começar hoje, amanhã já vai estar sentindo tudo, já vai estar tendo download, como a gente gosta de falar, que é revelação de coisas na palavra de Deus que às vezes a gente nunca viu ninguém falar, ou já leu aquela parte e nunca entendeu daquela forma. Acha que vai começar hoje, amanhã já vai estar assim, não é? Você está colocando cada pedrinha no altar. Quando você terminar, vai começar a colocar lenha. Daqui a pouco, já vai estar com a quantidade suficiente de lenha para que a chama comece aos pouquinhos a ser colocada. Para que ela se incendeie. E você chega num momento onde você vai sentir tanta alegria. E você vai falar assim, caramba, por que eu não comecei isso antes? A sensação é sempre essa. Por que eu não fiz isso antes? Porque Deus tem um propósito para tudo. Tudo que você viveu vai servir de exemplo para ensinar outras pessoas. Nada está perdido. Não pensa assim, poderia ter sido mais nova. Ou, tô velha demais. Não, tá não. Tudo Deus aproveita. Tudo Deus pega na sua história para trazer transformação na vida de outros. Então, não demore. Não demore para vir montar seu altar, para que essa chama se acenda. Espero que vocês tenham todos um ótimo fim de semana, que tenha ali, junto com a família, momentos bons. Se você estiver passando por momentos difíceis, entregue nas mãos de Deus. Precisar de oração, coloque aqui nos comentários o pedido de oração, a gente vai estar orando, intercedendo a Deus. E espero que você compartilhe essa mensagem, deixe uma mensagenzinha aí nos comentários, que alegra muito o nosso coração, e principalmente, compartilhe, para que outras pessoas venham acessar também essas informações e acessar o amor de Deus. Um grande beijo para todas, façam todos um ótimo fim de semana e até segunda-feira.